É o Jornal dos Famosos da Léo Dias TV. As opiniões da filha número 2 de Silvio Santos trouxeram vários debates sobre o futuro do SBT nesse finzinho de ano. Vamos falar também sobre Dudu Camargo e seu contrato assinado na Record. Qual será a usabilidade dos talentos de Dudu Camargo dentro da emissora da Barra Funda? Também tem Glória Pérez ainda no radar da Globo e também as reviravoltas de Três Graças para a gente acompanhar nessa reta final de 2025. Fiquem conosco, hoje é sábado 27 de dezembro e vai começar o Legalzinho na Rede Geslo. Legalzinho, agora às 7h13, você nos acompanhando nos horários alternativos e na reprise, seja muito bem-vindo, coloque aqui seu comentário e a sua participação. Para quem está conosco ao vivo, eu tenho uma pergunta na enquete aqui nesse momento, que é a seguinte: você acha que o SBT deve ter programação infantil, mesmo que não tenha audiência através dessa programação? Vote aqui na sua opção favorita, sim ou não, para a nossa enquete de hoje do Legalzinho, tá certo? Muito obrigado a todos pela companhia. A gente vai começando aqui o nosso programa trazendo para vocês essa entrevista de Silvia Abravanel à Léo Dias TV. Chamou muito a atenção essa entrevista e a gente tem que repercutir sobre isso um pouco. A Silvia Abravanel falou muita coisa sobre esse ano do SBT e as dificuldades da emissora em muitos aspectos no Jornal dos Famosos da Léo Dias TV. Trouxe vários detalhes, várias percepções e trouxe muita complexidade. Eu quero saber se você concorda ou se você discorda da Silvia Abravanel nessa maneira em que ela colocou as suas percepções, as suas opiniões dentro deste momento. Nós vamos trazer aqui a partir de agora essas informações e um pouco do que a Silvia trouxe nessa entrevista. Primeiramente, o primeiro ponto que a gente precisa destacar é que a Silvia defendeu totalmente a questão da manutenção dos desenhos, né, e da programação infantil na televisão, e programas como Bom Dia e Companhia, que foi tirado do ar por conta disso, defendeu terminantemente que esses produtos continuem na grade, mesmo sem audiência. Vamos ver aqui a matéria do TV Pop que diz o seguinte: Silvia Abravanel defende volta de infantis e justifica mudanças no SBT. Abre aspas, TV vive de grana, disse a Silvia Abravanel lá no Léo Dias, e aqui a matéria do TV Pop. Diretora do núcleo infantil discorda da extinção da faixa de desenhos, mas apoia a retirada de atrações que não dão lucro. A apresentadora relembrou impaciência de Silvio Santos com a grade. Silvia falou sobre esses recentes movimentos na grade da emissora. Em entrevista ao Jornal dos Famosos da Léo Dias TV, ela deixou clara a sua insatisfação com a extinção da faixa diária dos desenhos, né? A decisão da cúpula tirou do ar o Bom Dia e Companhia, comandado pela dupla Patati e Patatá, em razão dos índices de audiência. Mesmo diante dos números, a filha de Silvio Santos defendeu a necessidade estratégica do gênero na programação. Para ela, a presença dos palhaços foi um acerto artístico, independente do resultado numérico do Ibope. Tudo de bom, abre aspas para ela. Tem que ter programação infantil a semana toda sim, e nada melhor para apresentar um programa infantil do que palhaços. Apesar da defesa apaixonada pelos infantis, Silvia Abravanel adotou uma postura pragmática ao analisar os outros cortes, como a rápida saída dos doramas da grade. A novela Meu Amor das Estrelas foi interrompida devido ao fracasso de público, atitude que ela considerou correta do ponto de vista empresarial. Tirou por quê? Porque não dava certo. Time que não está ganhando, tira, bota no banco de reserva, disse ela. Aqui a gente vê a complexidade também da opinião da Silvia Abravanel, porque o Bom Dia e Companhia era o mesmo caso, tinha o mesmo problema ali. Era esse problema de não conseguir reter audiência, não conseguir ter um mínimo de sustentação para conseguir seguir na grade de uma forma consistente, de uma forma um pouco mais estruturada. Então, são dois pesos, duas medidas aqui, né? São dois pesos, duas medidas aqui, sem sombra de dúvidas. Ao refletir sobre a instabilidade da grade, a apresentadora comparou o momento atual com a gestão de seu pai. Ela recordou que o dono do baú muitas vezes agia por impulso e sem esperar a maturação dos produtos. Eu acho que uma emissora vive de erros e acertos, disse ela. Nada é 100%, até meu pai errava, a gente falava que a TV era o brinquedo do meu pai. Ele ia lá, mexia na grade e não tinha paciência para esperar para dar certo.
Silvia contou que tentava argumentar com ele, mas a palavra final sempre era dele, isso é muito notório para todo mundo que acompanhou a gestão do Silvio no SBT. Falava, pai, você não pode colocar o programa no ar agora e querer que em 4 horas o negócio já renda, não adianta. Espera uns 15 dias, mas ele decidia e acabou, a televisão era dele. É aquela coisa, eu acho que a gente tem que testar. Televisão é isso, disse a Silvia Bravanel. Uma competição, a gente está com várias emissoras e hoje em dia tem a internet que todo mundo consegue assistir ao que quiser. Então a televisão é teste, mas você tem que ter a paciência para vivenciar esse teste, disse a Silvia Bravanel. E o SBT não tem tido essa paciência, né, para celebrar esse teste, para testar as coisas minimamente. Então é um momento delicado que vive o SBT. Nós temos ali as filhas do Silvio, acho que tem todas elas têm muita personalidade, todas elas têm opiniões muito contundentes e pragmáticas dentro da sua compreensão de televisão, certamente isso gera embate e choque ali dentro, mas quem manda é a Daniela Beirute, e a gente vai ver como o SBT se estrutura para 2026, um ano que terá a Copa do Mundo ali, né? Então vamos ver de que maneira as coisas vão se desenrolar. Segue o legalzinho na Rede Gesla. 7h19, você com a gente ao vivo pelos canais oficiais da Rede Gesla e também você que está acompanhando no modo gravado, seja muito bem-vindo, deixa aqui seu comentário que na medida do possível a gente vai respondendo. Bom, trazendo aqui então para vocês esse segundo assunto, Dudu Camargo, que assinou o contrato com a Record. O que ele pode fazer dentro da emissora dos bispos que pode ajudar a Record nesse momento em que ela tem tanta dificuldade de revelar talentos, né? É uma dificuldade muito grande que a Record tem nesse sentido. O Dudu Camargo venceu a Fazenda com bastante folga, né? Bastante folga e com dificuldades para o segundo lugar chegar até mesmo a 1/3 daquilo que o produto poderia oferecer, né? Que, aliás, até 1/3 daquilo que aconteceu em outros momentos. Então a gente vai ver aqui a partir desse momento, a gente vai trazer mais informações para vocês, para a gente poder trazer outros pontos de vista também que são bem importantes, mas principalmente olhar para isso que aconteceu na Record como uma forma de conectar, né? Conectar a audiência da Fazenda, o público que acompanhou determinados peões na Fazenda e olhar para ele como um público potencial para outros produtos, né? Bom, vamos falar sobre outros aspectos aqui. Um momentinho para vocês. Eis a questão. Bom, vamos lá então agora a partir desse momento falar sobre Dudu Camargo. Dudu Camargo foi o campeão da Fazenda 2025, né? E agora assinou o contrato com a Record, Dudu Camargo, né? Ele estará à frente de alguns projetos de jornalismo e também terá um quadro no Domingo Espetacular. Vale destacar que o Dudu Camargo, e são muitas as críticas, e muitas críticas justas a todo o período que ele passou no SBT, as coisas que aconteceram, mas existe um elemento que não se pode negar. Dudu Camargo sabia fazer audiência. Sabia fidelizar a audiência, né? Então, existe uma construção de personagem ali que a Record foi tentando fazer, foi tentando buscar, e a partir do momento em que a gente tem essa construção aqui, dentro de um contexto como esse, a gente começa a observar que o Dudu vai ser aproveitado pela Record de alguma maneira. Eles vão testá-lo, principalmente pela questão comportamental, eventualmente, né? Que é uma das questões que mais foram debatidas. Também não se sabe o quanto a questão comportamental do Dudu Camargo é de realidade e o quanto é de ranço, né? Acho que tem os dois elementos, acho que tem uma realidade de um comportamento difícil e tem uma realidade de um ranço dos colegas, ranço estratégico, né? Parece que até na Record já começou um pouco esse ranço a acontecer. Mas, de toda forma, o Dudu Camargo talvez seja um trunfo para a Record em alguns momentos estratégicos, em alguns momentos importantes ali dentro do contexto. Eu acho que ele é uma figura que ele domina a comunicação, ele tem uma oratória muito voltada para o povo, ele é um senhor de 80 anos no corpo de um menino com 10 anos a menos que eu,
né? Meio que isso. Ele tem essa conexão. Então, dentro desse olhar, a partir de agora, nós temos no novo contrato fechado após o período de exclusividade que já vigorava por conta da Fazenda, né? A Fazenda já tinha um contrato em si. O Dudu começou vai ter a participação, né, de comunicador na edição vespertina, ou seja, do meio-dia do Balanço Geral. Então o Balanço Geral terá ali esse movimento. E também um quadro fixo no Domingo Espetacular. O movimento confirma a estratégia da Record de capitalizar sobre a visibilidade conquistada no reality, optando por manter o ex-SBT em evidência no jornalismo diário. Dudu Camargo iniciou sua trajetória na televisão ainda criança, isso tudo a gente já sabe como é que foi que as coisas se movimentaram, e nós temos agora esse novo momento do Dudu à frente de projetos de jornalismo dentro da Record ali, primeiro como participações. E eu acho que nesse aspecto a Record se resguarda, né? Ela se resguarda num primeiro momento porque ela quer testar o Dudu como colaborador primeiro. Colaborador de outros projetos, para depois, quem sabe, e parece que há sim um interesse muito grande, de efetivá-lo no Balanço Geral da manhã, né? Que já era um horário que ele já tinha uma aderência grande do público por conta do Primeiro Impacto, né? Que foi o produto que ele mais se destacou no SBT. Então são elementos que chamam atenção. O Bom Dia na Rede Meio Norte também era pela manhã. Então nós temos todo esse elemento que a Record começa a testar, primeiro, acho que do ponto de vista comportamental, de como é que será esse trabalho do Dudu dentro da casa, e depois, provavelmente, teremos, caso ele passe nesse teste para a Record, teremos sim uma movimentação muito grande para o jornalismo na manhã. Segue o legalzinho na Rede Guess. Agora sim, estamos de volta e ao vivo aqui com vocês. Vamos lá para os nossos principais comentários, para eu puxar aqui no nosso glorioso chat. Ana Paula tá conosco, obrigado pela companhia. Último programa do ano, Acerte ou Cai amanhã. Olivaldo também com a gente, obrigado pela companhia. O Lucas conosco. O Jornal da Massa era exibido pelo SBT em 2007, apresentado pelo Ratinho, é verdade, e tinha uma questão que era muito forte ali, que era o movimento, né, que o SBT fez de tirar o programa do Ratinho do ar, porque passava por uma séria crise de audiência. O Silvio Santos foi lá e sacou o programa da programação. Então foram ali, acho que se não me engano, uns 4 anos que o SBT ficou sem o programa do Ratinho, né, foi um tempo. Vamos lá, temos também aqui... Praia Play, quando a gente acha que a Record vai melhorar tirando o Faro e contratando Boninho, ela contrata esse mala, diz aqui o Praia Play. Olivaldo perguntando se Papai Noel passou aqui. Passou aqui o Papai Noel, tudo certo. E na casa de vocês, como é que foi? Como é que foi a passagem do Papai Noel, do Santa Claus aí na casa de vocês? Quero saber. Muito bem, minha gente, vamos seguindo por aqui agora com a nossa programação. Segue o legalzinho na Rede Guest. Muito bem, vamos agora com mais uma rodada por aqui. Sim, deixa eu falar sobre Glória Pérez. Glória Pérez parece que está ainda no radar da Globo. Isso é importante para a gente poder trazer para vocês por aqui, porque no radar da Globo, a Glória Pérez, que a gente sabe que saiu de uma forma... com a novela cancelada, Três Graças entrou no lugar, seria uma novela da Glória Pérez que a gente teria nesse momento, ela está ainda no radar da Globo. Matéria do Planeta TV fala o seguinte: a decisão de Glória Pérez de se afastar da Globo, motivada por divergências artísticas, não encerrou a relação da autora com a emissora. Mesmo após pedir a demissão, Pérez permanece vista nos bastidores como uma peça importante para o futuro da teledramaturgia, especialmente em um momento de redução do número de novelistas experientes capazes de comandar produções de grande fôlego no horário nobre. Segundo Flávio Rico, a autora deixou a casa em situação respeitosa e mantém portas abertas, repetindo trajetória semelhante à de Aguinaldo Silva. Após ser desligado do canal, o escritor retornou anos depois e atualmente assina
Três Graças. O que causou a saída da Glória Pérez da Globo, ponto central do impasse, esteve na proposta da novela Rosa dos Ventos, que teria como fio condutor um aborto forçado. De acordo com os pareceres técnicos citados pelo Notícias da TV, o texto foi considerado pouco criativo e com repetição de histórias recentes, além de ter sido visto como um desdobramento de tramas como Travessia e Mania de Você. Foi visto internamente pela Globo dessa forma, né? A autora relatou em entrevista ao Estadão que a Globo não rejeitou integralmente o projeto, mas condicionou a aprovação à retirada da questão dessa questão central polêmica, né? O elemento que, segundo Pérez, estruturava toda a narrativa. Então, nesse aspecto, nós tivemos... Inclusive, vários atores foram remanejados para Três Graças, caso da Grazi Massafera, que faria essa novela da Glória Pérez, mas existe essa relação mais próxima. Eu diria que é curioso isso, porque assim, eu li o livro do Aguinaldo Silva, que ele é a autobiografia dele, e ele traz muito o que aconteceu lá no Sétimo Guardião, ele coloca tudo isso ali, mas coloca que teria possibilidade de voltar para a Globo. O livro é de 2020, 2021, por aí. Então, me admira um pouco, de certa forma, a Globo não conseguir... acho que o contrato fixo não é mais uma realidade para lugar nenhum. Acho que a Globo tem a segurança de deixar esses profissionais irem, porque ela sabe que outra emissora de televisão aberta, com robustez de produção no ponto de vista de fazer uma novela de 200 capítulos, não conseguiria contratar a Glória Pérez, não conseguiria contratar outro profissional. Talvez o streaming, mas aí é muito pontual, é um contrato muito pontual, né? Então acho que também a Globo tem essa segurança, mas da mesma forma, de novo, é fato essa questão de que os medalhões de novelas, para segurar o tranco de uma novela de 200 capítulos, estão minguando. Então, ter esses nomes à disposição é muito importante. É muito importante mesmo. A gente vai seguir acompanhando isso por aqui e segue o legalzinho na Rede Gessler. Muito bem, agora às 7h29, nós estamos ao vivo com o nosso legalzinho. Você que está no modo gravado, seja muito bem-vindo também. Fique muito, muito à vontade para poder participar conosco. Vamos falar de Três Graças. Olha, Três Graças tem me chamado muito a atenção e nós temos agora grandes reviravoltas. Já no início do ano, Rogério entra em Três Graças para poder bagunçar tudo o que aconteceu desde a suposta morte dele e vai fazer inclusive um acordo com a Gerluce. Isso já é algo que é esperado pela novela e eu acho que pode incrementar a audiência, porque mesmo quem está assistindo esporadicamente vai querer ver esse momento de reencontro do Rogério com a Arminda e com o Ferretti, essa movimentação toda construída ali. Uma coisa que eu gosto muito em Três Graças é a maneira com que as coisas acontecem de forma naturalista. A gente teve, por exemplo, uma cena da Gerluce chegando em casa e comendo um estrogonofe com batata palha. Não era estrogonofe, era arroz, feijão, bife e batata frita com Coca-Cola. E a cena ficou extremamente solta, fluida, tranquila, né? A gente teve ali a mostra de como dá pra colocar um merchandising de uma forma extremamente orgânica dentro da cena. E ainda no mesmo capítulo a gente teve o rebater do pão de Sophie Charlotte, né? Que causou alvoroço nas redes sociais, né? Ela comeu uma fatia de pão e achou que ia tomar outro tapão na cara. Mas enfim... Então, essa movimentação, a maneira com que nas chamadas se tem trazido, por exemplo, a maneira de ela dizer que eu não acredito que eu vou perder tudo por causa de um brinco de R$1,99. Isso são frases que o Aguinaldo Silva consegue pegar porque ele é aquele jornalista investigativo, é aquele autor que conhece a galera, que anda na rua, que vai pro boteco, que vai pra outros lugares ali, pra ouvir como as pessoas falam. Ele não está distante do público que assiste a novela. Isso faz toda a diferença, né? Então, esse é um elogio que eu preciso fazer a Três Graças. Existe uma fidelidade à linguagem popular que muitos outros autores mais jovens não conseguem fazer porque não colocam o pé no barro. Porque não vão pro campo, não vão entender como é que as pessoas falam naquele local, né? Então o Aguinaldo Silva tem feito um excelente trabalho. Eu acho que Três Graças pode não ser a novela mais vista de todos os tempos, mas é uma novela que tem um público fiel. Que tem um público que é um núcleo duro ali, que não vai baixar daquilo ali. E em vários dias em que o share da Globo esteve baixo nos últimos dias, principalmente em questão de Natal,
Três Graças conseguiu se manter como uma das audiências mais altas do dia. Então, isso pelo menos chama atenção positivamente. Espero que a novela consiga se recuperar um pouco melhor, tenha mais repercussão, porque, infelizmente ou felizmente, a gente está com uma pulverização de possibilidades que tem tornado difícil a gente chegar a esse meio termo, né? Então, vamos ver de que maneira vai se desenrolar, mas eu achei genial a maneira com que a novela tem sido conduzida até aqui, e acho que nós temos, de fato, um novelão, assim, para ser reprisado depois. Talvez não seja compreendida agora, mas talvez seja melhor compreendida no futuro. Vamos ver como segue essa programação e volta o legalzinho na Rede Gessler. 7h32, você conosco também no modo gravado, muito bem-vindo sempre, deixa aqui seu like, seu comentário, a sua participação. Vamos lá então, deixa eu ver se eu tenho mais algum comentário por aqui, acho que era isso, mais comentários? Sim, não? Sim, nós temos amanhã o glorioso Olivaldo Coelho, está trazendo aqui algumas informações. Você que está chegando agora, não se esqueça também de fazer parte do canal da Rede Gessler no WhatsApp, por lá eu mando as nossas transmissões. Luiz Henrique Pia, amanhã faz um ano que acabou o Domingo Record, não deixou saudades, né? Não deixou saudades. Temos também aqui o Denner Clark, boa noite, Juninho, boa noite. Amanhã tem reprise de Roberto Carlos, tem sim. O Luiz Henrique Pinho tinha começado aqui a nossa transmissão também conosco. Obrigado, Luiz. Grande abraço, tá? E o pessoal que vai chegando nesse momento, que deixa aqui seu like, seu comentário, muito obrigado pela companhia. Nós vamos chegando aqui ao final do nosso legalzinho de hoje, sempre agradecendo muito a sua audiência, a sua paciência, como diria o glorioso Fausto Silva. E você que está conosco, não se esqueça que amanhã tem resenha televisiva por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, agradeço demais a sua parceria sempre aqui no Legalzinho. No próximo Legalzinho já será 2026, então um grande abraço a todos vocês que acompanham esse programa. Muito obrigado pelo carinho e a gente volta amanhã. Até lá!